esse, então, é o nosso encontro de estratégia e vinho para falar sobre quem melhor para falar de estratégia do que o Tomás Ramos, da BHG, e a Pilar Osório, da Travel Click. Bom, são duas pessoas também parte do board da HSMI Brasil, que fazem essa associação acontecer desde o início. Né? Vocês foram aí os pioneiros, são um sócio remido já, né? Da HSMI Brasil. Mas, sem delongas, vamos lá, porque eu quero saber como é que vocês estão vendo tudo isso. E já começando, eu acho que a gente pode fazer uma análise aí de hotéis independentes e redes. Me falem como é que vocês estão vendo essas duas coisas. Vamos começar aí, Pilar? Faz uma análise aí, quero saber o que você está pensando desse momento para esses dois segmentos. Na verdade, assim, a situação atual não só se resume em hotéis independentes e hotéis de rede, mas mais do que nada em hotéis de lazer e hotéis corporativos, né? Estão todos hoje reprimidos, né? Mas a gente vê realidades diferentes. Os hotéis de rede, eles dependem muito da decisão que vem lá de cima, né? Agora, os hotéis independentes, alguns deles estão tomando decisões localmente. Alguns deles estão fazendo ações pensando na retomada, treinando equipes, olhando para dentro, digamos assim, o que pode ser melhorado. O que a gente, na verdade, se a gente falar na área de vendas, a gente sempre falou que o vendedor nunca teve muito tempo para pensar estrategicamente, porque a gente estava naquela correria. Se organizar, então, né? Pare, pense e olhe para frente, porque o mercado vai para frente. Então, vamos ter que estar preparados, vamos ter que estar melhor preparados do que nós estávamos. Pilar, eu tô vendo a taça do Tomás, quer dizer, a tua taça de vinho, Pilar. Tá aqui! Olha, tá bem cheia ainda, hein? Muito bom. Tomás, e você? Qual é a tua visão aí desse momento? Eu vejo nesse primeiro momento uma separação maior, um caminho próprio que os hotéis independentes vão tomar, através de associações, através de pequenos grupos de trabalho que eles vão acabar se juntando, e vejo as redes tomando um rumo, porque elas vão sofrer mais, né? Que são estruturas mais pesadas, né? Então, elas vão ter que atuar mais rápido, já estão atuando, né? Em reduzir o staff, em tentar melhorias para a sua parte operacional, para poder ter realmente algum tipo de recurso, né? Mais óbvio para usar na parte da comercialização e da distribuição. Porque aí eu acho que aí sim, porque eu acho que quando fica no operacional, todo mundo vai buscar uma coisa ou outra, você vai ter uma certificação de higienização do seu hotel, do seu quarto. Tá saindo um monte de manual, né? Tá saindo muita coisa. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Né? Mas quando você fala em distribuição, e aí você começa a olhar que as grandes redes, com as máquinas totalmente preparadas, né, para esse retorno de reabertura. E aí sim, aí você vai ter uma hotelaria independente que vai ter que se reinventar, e aí vamos ter que entender também qual vai ser o papel dos grandes players de comercialização, né? Eu tô olhando assim muito de perto, com muita curiosidade, qual vai ser uma postura das OTAs, por exemplo, qual vai ser a postura das grandes TMCs, né? Porque nesse momento a gente não sabe, né, ainda, né? Então, em 3, 4 semanas para frente, quando a gente olha o Brasil apontando para uma reabertura maior a partir de julho, elas vão ter que se posicionar. Por exemplo, uma Booking.com, que vende muito mercado internacional. A gente sabe que esse vai voltar muito mais tarde para o mercado doméstico. E você sabe que a hotelaria, as redes do mercado doméstico, elas trabalham com o seu próprio canal de distribuição, né? Seu próprio site, né? Então vai ser interessante ver essa distribuição de inventário. Como é que o RM vai se comportar? Você sabe que isso é muito legal você trazer, porque eu tenho visto duas vertentes. Eu tenho visto gente, especialistas, inclusive, lá fora, dizendo é o momento da hotelaria finalmente ter controle do seu inventário, venda direta, não vai ter margem, não dá para a gente arcar com esses custos absurdos de distribuição. Por outro lado, eu tenho visto muitos hoteleiros falando, não, é um momento de parceria, é um momento desses intermediários realmente estarem conosco, nos ajudar, é um momento de rever comissionamentos, de rever faturamento e etc. Para onde vocês estão? Qual é o caminho que vocês estão aí? Pilar,
linha da venda direta. Eu acho que o momento do hoteleiro parar, rever, inclusive, todo o conteúdo que ele tem, rever todas as ações, porque normalmente eles não têm essa chance de rever. Então, e talvez agora é o momento de virar a chave e começar a pensar que a venda direta é a venda mais rentável para ele. Óbvio que você vai colocar inventário na Soultiers. Não dá para você pensar que uma única já vai vender todo o teu inventário, mas eu acredito que, infelizmente, o nosso mercado sempre teve uma dependência muito grande das Soultiers, e no momento que a gente vai retomar, e não vai retomar com 70% de ocupação... Não, claro que não. O hoteleiro talvez vai acabar entregando muito inventário para terceiro, até entregar com porcentagens maiores do que tem hoje, pelo fato de que ele está vazio e ele precisa vender. Isso é um risco, porque depois ele não volta atrás, ele não vai recuperar essa rentabilidade. Entregar o teu share, né? Quer dizer, porque sempre foi o controle do share. A gente tinha o controle de preço, controle do share, quer dizer, tem muita coisa para ser avaliada aí, né? E depois vai entrar aquela questão que sempre é muito cuidadosa, que é a paridade, né? Sim. Isso. O quanto a paridade vai ser respeitada, né? E vai ter um momento aí que vai ter que ser visto. Eu troco paridade por volume, eu vou à venda direta e aí eu tenho que ter a paridade para ter alguma coisa. Então vai ter que ser feito esse trabalho todo e vai ter uma grande força, que aí eu acho que as grandes redes vão vir, que é com seus programas de fidelidade. Total, né? total. E isso hoje vai fazer toda a diferença, só que você nunca teve no mesmo momento tanto programa de fidelidade atuando, né? Eu tiro por mim. Eu tenho 6, vocês devem ter também. 8, né? Só na hotelaria, né? Então, assim, não, e aí vai ser interessante, porque a gente discute muito assim, o que hoje eu vou oferecer para ser um diferencial, quando, na verdade, a gente não está escutando a ponta. Né? Eu ainda não li nada que falasse assim, olha, o mercado brasileiro, o consumidor, aponta para tal rumo com relação à venda direta para a compra de... O que o cliente quer, né? O que o cliente final quer. Exatamente, Isso porque é importante. hoje... Você sabe que eu estou conversando muito com várias associações, BHs, conventions bureaus, por estado, né? O que eu tenho falado para eles, a importância, principalmente porque nós temos muitos hotéis independentes, a importância dessas entidades de começarem a fazer pesquisas também locais. Porque a gente vai começar a pipocar muita coisa de pesquisa nacional e internacional e tal. Mas, assim, tem que saber o que aquele cliente, para aquele destino... tá desejando, né? Qual é a expectativa dele e tal. Eu acho que essas análises, né? E a Pilar é super expert nisso. Eu acho que dados, né? Da análise de dados confiáveis vão ser vitais nesse negócio, porque a gente não vai ter margem, né? Margem acabou. A gente não vai ter margem para errar. Já não tem margem financeira, então não vai ter margem para errar. Exatamente. Eu acho que assim a função do Revenue Manager, que a gente já fala há tanto tempo, que muitos hotéis não valorizam, eu acho que ela vai passar a ser uma figura-chave. Total. Primeiro, porque assim, a gente vai passar, quando o mercado voltar, ele vai voltar e vai voltar com mudanças que podem ser muito rápidas e muito bruscas. Então, vai ter que ter uma pessoa muito crítica e muito analítica para estar pronta para essas mudanças e para fazer ajustes muito finos a curto prazo. Para não ter, tipo, sabe, não perder aquela história. Sabe aquele motor que você tem que ficar fazendo aquele ajuste fininho, fique certinho? Vai precisar disso. Isso, se você é uma pessoa boa, treinada, e de preferência usando a tecnologia correta, né? Você não vai conseguir acompanhar o mercado, entendeu? E eu acho que assim, tudo leva a crer, e a gente está vendo em outros mercados, é que o mercado regional, provavelmente terrestre, seja o que primeiro recobre. Então, temos que investir no regional. E a gente tem vários destinos novos que o regional é forte. E o Brasil tem uma força muito grande do mercado doméstico. Isso é uma das grandes, digamos assim, pilares, digamos assim. Graças a Deus, se você comparar, por exemplo, com o Uruguai, ele não tem um mercado doméstico forte. Então, o poder dele recuperar
é muito pequeno, ele depende que se abra a fronteira internacional. Nós não. Se nós abrirmos internamente, já temos chances de recuperar. Concorda, Tomás? Temos que olhar. O que eu acho também é que o nosso público, né, o consumidor, ele vai ser implacável. Ele não vai te dar também a mínima margem de erro. Acabou de acontecer uma situação com uma loja de roupas, né, famosa, que fez uma máscara de grife por 140 e alguma coisa de reais. Você vê como imediatamente, né, ela foi criticada, teve que tirar da prateleira, teve que se desculpar, teve que gastar uma fortuna agora para melhorar a sua imagem. A imagem, exatamente. Então, assim, quando você estava falando agora, eu estava pensando exatamente isso. Assim, vai ter que agir rápido? Vai. Mas agir rápido pode dar uma escorregada. Você entendeu? O rápido vai ser muito necessário. Tem que ser assertivo, né? Tem que ser assertivo. Não vai dar para você. Eu vou testar tal coisa porque o mercado vai absorver. Não. Você ainda vai ter muito trabalho. E tem que também lembrar uma coisa, né? A hotelaria, né? O hotel, ele prevê uma questão de você estar próximo, né? E aí, outro dia, quando eu botei isso, né? Como que a gente vai evitar que as pessoas se toquem dentro do hotel? Eu falei assim, acaba com que é hotel, né? Você tem que seguir, então, um outro caminho, né? Você passa a chamar o hotel de uma área higienizada, uma coisa totalmente... Então, eu acho que ainda está muito cedo para a gente prever um caminho de mídias sociais. Você quer mais? A gente recebe com um sorriso. Se você no seu funcionário, como é que ele vai receber com um sorriso? Como é que você vai mostrar a gentileza? Uma coisa fria, né? Sem a expressão, né? Então, você vai precisar mostrar a gentileza de uma outra forma, expressar esse atendimento de outra forma. Mas eu acho que a robótica vai chegar forte. Sem dúvida. Eu prevejo para determinadas coisas, a robótica ela não vai ter mais jeito. Se você imaginar aqueles hotéis de Las Vegas com 4.000 quartos, como é que você consegue aqueles corredores que o tempo todo você esbarra com alguém, não tem como, né? Então, assim, é porque a gente, quando olha, né, um ponto, né, quando você começa a olhar a grande figura, né, você começa a ficar ainda um pouco bem nebuloso o que vai ser isso tudo dentro do... Total. A gente tem muito desejo, a gente tem pouca previsão e muito desejo, né? Do que as coisas aconteçam, quais são os legados que a gente vai ver aí. Pilar, você ia falar? Acho que a tecnologia vai fazer um papel importante nessas mudanças. Muito. A coisa vai acabar tendo que ir para o lado tecnológico, de alguma maneira. Gente, vamos nos encaminhando aqui já para o final. Eu quero saber de vocês. Está se falando muito no Natal de união, precisamos estar unidos e tal. Primeiro de tudo, é isso mesmo o caminho? Vocês acreditam de verdade nessa união da hotelaria, do turismo? Quero ouvir. Pilar? Será? Eu sempre apoiei a união da hotelaria, tá? Eu acho que é meio que uma utopia, é um pouco difícil, porque a gente conhece os nossos hoteleiros, mas eu acho que a união faz a força. Eu acho que é um momento muito difícil que nós estamos passando, que o nosso segmento está passando. E se a gente não estiver junto, ou tentando andar pelo menos juntos, para algumas ações em conjunto, a gente não vai conseguir sair do buraco. Óbvio que vai ter pessoas ou vai ter empresas que vão cair no caminho. Claro. Mas alguns destinos, por exemplo, que nem a gente estava comentando, o caso de Gramado, eu acho que se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente não sabe, é muito novo. Mas eu acredito que o fato deles estarem se juntando para colocar uma estratégia como destino, por exemplo, destinos de turismo, como é o caso de Gramado, se não for uma coisa em conjunto e cada um quiser fazendo um trabalho de formiguinha, não vai funcionar. Óbvio que São Paulo não dá para fazer isso, o Rio de Janeiro não dá para fazer isso, são outros mercados. Mas eu acredito que o segmento hoteleiro tem que estar unido. A única forma de sair para frente é essa. Eu vejo um pouquinho diferente, que eu acho que eu falo muito com o pessoal hotelaria do Rio e de São Paulo, né, que são as principais em nível de rede de hotéis. O que eu vejo é que nesse momento o inimigo comum, né, então todo mundo vai se unir e vai atacar. Ou seja, um problema operacional, vamos achar uma solução para isso. Um problema financeiro, vamos achar uma solução para isso. Agora, quando a gente começar a falar
de distribuição, RM, que for vendas, né? Aí eu vejo, vai ser guerra. Eu acho que vai ser assim, vai todo mundo em cima. Eu falo com alguns clientes, né, no telefone, e eles falam, olha, para mim, eu estou trabalhando mais, eu não tenho nem o que oferecer para os hotéis, mas eu tenho a cada 10 minutos a ligação de algum gerente comercial de algum hotel dentro do Brasil que dê alguma ideia do que vai acontecer. Então, eu acho que, realmente, algumas áreas, todos vão surgir, unir muito, vai haver muita união, mas eu acho que, de novo, quando apontar para a comercialização, aí eu acho que vai ser uma guerra muito forte. Não acredito que baixe muito o preço, que eu acho que já está mais maduro. Eu também acho. Né? Mas eu acho que mas vai ser... as condições. Então, é isso que eu ia falar. Por exemplo, eu tenho um certificado global para o meu hotel a nível de higienização de quarto. Então, esse mercado corporativo vai me pagar um pouco mais por esse quarto, porque ele tem essa certificação, e aí a empresa, por política de viagem, ela é obrigada a ter essa garantia. Claro. Entendeu? Eu acho que vai começar... Antigamente era assim, vou ter uma cesta de frutas do quarto, né? Uhum. Então, aí agora não, você vai ter muito mais vantagens de higienização dentro do seu quarto, então você vai ter uma condição tarifária que vai estar agregada a isso. Você então, sabe que... Pode falar, pode continuar. Não, encerrando, era isso. Eu acho que vai ter... A hotelaria, ela vai agregar outros... Quer ver uma outra coisa? O mercado internacional vai ficar muito tempo sem poder fazer seguro de viagem, porque as seguradoras não estão fazendo. Óbvio que não, né? Imagina. Pois é. Talvez daqui a 6 meses, eu para vender um quarto hotel meu no Brasil, eu vou ter que oferecer incluído na diária um seguro durante a hospedagem dele aqui. Por que não? Enquanto ele tiver 5 dias no meu hotel, ele vai ter 5 dias coberto de um plano de saúde que eu vou estar franqueando dentro da diária dele. Olha entendeu? só. Então, eu acho que vai ter outros caminhos para comercialização. Gente, tem surgido tanta coisa. O pessoal está botando uma criatividade, assim. Eu, nesse sentido, eu acho que nós vamos ter aí uma explosão de promoções, mas no bom sentido, de coisas interessantes, né? E eu acho que o brasileiro ele é muito especial nisso, ele é muito criativo. Então, eu acho que o Brasil ele vai acabar fazendo também escola para fora. Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, terminando, temos 5 minutinhos aqui. Quero saber de vocês. Nós temos muito para falar, gente. Vamos falar rapidinho só sobre reaberturas. Uma data, alguém arrisca? Gente, já tem gente querendo abrir agora. Já tem gente aberta. Não, mas já tem gente aberta. Não, tudo bem, tem gente que tem morador, né? Eu tenho hotéis, por exemplo, que ficam perto de Guarulhos. É outro papo. Agora, o que eu estou dizendo é, você vai abrir, por quê? Porque tem que abrir. Então tá. Então eu vou abrir, eu vou ter um custo desnecessário nesse momento, não tem cliente. Então, assim, vamos entender o break-even, né? Vamos entender, vamos fazer conta. Gabi, posso então falar aqui, ó, o FOB acabou de sair com a mais nova pesquisa dele com relação a isso. Então, 68% dos hotéis fechados até então, e aí agora em maio, desses 32% fechados, 25% disso, ou seja, 1/4 desses hotéis reabririam já em maio e 35% do que ainda estivesse fechado reabriria em junho. E começou, e 2 ou 3 semanas atrás, acho que duas. Em junho eram 47%, olha como está mudando. Exatamente. Boa. Então, é isso mesmo. Muito bem, gente, eu quero saber o seguinte. Está muito rápido. Isso vai mudando conforme a situação vai mudando, né? Quero saber de vocês o seguinte, teremos que marcar outro, com certeza, já sabemos. O que vocês estão aprendendo nesse mundo de isolados que estamos dentro das nossas casas? Eu quero saber qual foi o aprendizado. Está todo mundo refletindo, está todo mundo pensando, está todo mundo indo um pouco para dentro, né? O que aconteceu? O que está acontecendo aí na casa de vocês? Como é que está a rotina? Eu quero saber o que vocês têm aprendido nessa época. Agora é pessoal mesmo, de vocês. O que vocês têm aprendido? Na verdade, eu acho que uma das coisas que a gente aprende tem mais tempo para fazer as coisas que a gente nunca teve tempo para fazer. Né? Ok, boa. Limpeza de casa, eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Gente, eu tô acabada.
Acabada de limpar a casa. Não, mas Boa. assim, de tirar coisas, aquela Não, coisa que coisa você para mexe, doar. pra doar, entendeu? Que você nunca Nossa, teve tempo. Isso é muito. muito bom. E o resto é curtir a família. Eu acho que isso é uma realidade. Eu não tenho filho pequeno, então eu não posso falar nesse sentido, né? Mas eu, para as pessoas está sendo. Tem gente que reclama porque tem o filho pequeno, tendo que dar aula, etc, etc. As pessoas estão tendo que aprender a conviver melhor entre si. É verdade. Isso acho que é um dos legados que a gente está levando dessa história. Tomara. E você, Tomás? E até tomar cuidado mais com o ser humano, pensar no outro. Verdade. Eu sinto muito falta das pessoas do meu convívio. Eu não imaginei que eu fosse sentir tanta falta. E a minha vida é muito dinâmica, sempre foi, muitas viagens. E eu sempre estava fora. E é interessante, eu hoje vejo como eu me programava, me organizava para estar com as pessoas que são importantes para mim. E não poder estar, isso tem me deixado muito triste. Né? O que você tem feito? O que você tem feito para se manter bem aqui? Eu tenho andado, eu vou ter que assumir, eu vou na praia com a máscara de manhã. Eu moro a 2 quadras aqui da praia de Copacabana, então eu caminho, né, um pouco, então aquilo já me ajuda bastante. E a outra coisa, realmente também, não sei como seria se não tivesse essa tecnologia de FaceTime, né, de ver as pessoas. Então eu fico imaginando quando teve lá atrás, né, na década de 30, né, essa mesma situação, o que foi, né? Para você ter notícia das pessoas, né? Então, assim, não, imagina, sei lá, alguns anos atrás, né? Onde a gente já não teria, né? Já não teria. Essa possibilidade. Gente, com certeza, esse vai ser só o primeiro, porque tem muita coisa para a gente falar que a gente não falou ainda. Tá bom. Um brinde a nossa, um brinde a toda a nossa indústria.